Olá a todos, boa noite. Estão me ouvindo bem? Não, mais perto do microfone. Olá. Agora sim. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, porque, na verdade, eu sempre faço questão de participar dos estudos do André Luiz, porque é uma desculpa para eu vir aqui encontrar vocês. Eu moro meio longe, então eu acabo trabalhando num centro próximo à minha casa. Mas eu adoro voltar aqui, rever vocês, tomar um passo, estudar com vocês. Enfim, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Quem que está lendo o livro Os Mensageiros a primeira vez? Primeira? Ninguém, né? Quem que leu há uns 20 anos atrás, tipo eu, e está relendo agora? Então, essa, aliás, é uma grande oportunidade para mim, porque eu sempre topo fazer esses estudos aqui, porque aí eu releio toda a obra de novo, né? Porque isso é um livro que eu li há muitos anos atrás. E eu fui reler, encontrei várias nuances novas, fiz uma leitura diferente. Bom, acho que vocês também passam por isso, né? Depois de, quando a gente vai reler André Luiz e outros autores aí, né, do Espiritismo, a gente fica surpreso, né, como a gente faz uma leitura diferente em outros momentos da vida. Talvez as necessidades sejam diferentes. Ela falou para quem ouviu que talvez as necessidades sejam diferentes, né? Bom, eu li com outra maturidade. Na época, quando eu li, eu era adolescente, talvez eu tenha entendido 10% do livro, né? Agora é um estudo muito mais aprofundado. Bom, eu só vou fazer uma recapitulação do capítulo anterior, que foi o 14, né? Vou passar rapidamente aqui, então vocês conferem se é isso mesmo. Aniceto, André e Vicente, eles estavam planejando, se organizando para partir para as esferas na crosta a serviço de cooperação. André e Vicente estavam desejosos de cooperar com os encarnados, em geral, estavam muito entusiasmados. Porém, o Aniceto, ele orienta os companheiros aí a respeito de desenvolver melhor a capacidade de ver a real necessidade dos indivíduos com quem eles iam cooperar. Muitas vezes nós fazemos uma avaliação bastante superficial das necessidades do próximo. A gente observa mais os efeitos e não as causas. A gente não vai a fundo para observar as reais demandas dos indivíduos, né? E ele recomenda, o Aniceto, o uso da prece em favor do melhoramento dessa visão. E encaminha André Luiz para o gabinete de auxílio magnético às percepções. Certo? Foi isso? Tá bom. Como o capítulo, os dois capítulos são rapidinhos, eu inseri aqui um trecho de Emmanuel, dessa questão de julgar, como a gente julga precipitadamente as necessidades dos outros, as atitudes dos outros, e eu achei que tinha tudo a ver esse trecho, eu coloquei aqui no meio só para dar uma ilustrada, e também para complementar a nossa aula. Ele fala assim, no momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de tudo se não conheces tudo? Aqui, o André Luiz, nesse capítulo, ele estava, enfim, querendo aprimorar, desenvolver melhor um pouco essa visão, né, esse melhoramento da visão, né, das suas percepções espirituais. Se o espírito já passa por essa dificuldade, imagina nós aqui encarnados, né? É muito mais difícil. A gente pensa que a gente vai largar essa vestimenta carnal e as nossas percepções vão se ampliar assim, automaticamente. E não é assim, né? A gente tem muito a desenvolver também do outro lado da vida. E aí Emmanuel também, da mesma forma, né, que o orientador espiritual, ele orienta, né, no momento de julgar, peçamos a inspiração da providência divina para os magistrados
ele usa como exemplo os magistrados, né? Para os magistrados que as circunstâncias vestiram com a toga, a fim de que acertem nas suas decisões em louvor do equilíbrio geral, porquanto é tão delicado o encargo do juiz chamado a interferir no corpo da ordem social, quão difícil é a tarefa do cirurgião convocado a interferir no corpo físico, por exemplo. Está falando da dificuldade, né, da gente fazer o julgamento. E quanto a nós outros, os que não somos trazidos a sentenças de lei, já que não nos achamos compromissados para isso, usemos a sobriedade e a compaixão em todos os nossos processos de vivência pessoal no cotidiano, conscientes quando devemos estar de que os justos são as âncoras dos injustos e de que os bons constituem a esperança para todos aqueles que a maldade ensandece. No momento de julgar, ainda que te coloque no último banco entre os últimos réus, e mesmo que se te negue o direito de defender a própria consciência edificada e tranquila, a ninguém condenes, nem mesmo aqueles que porventura te condenem. E recomendo no final, usa sempre a misericórdia e acertarás. Então, só fiz esse pequeno adendo aí para a fala do Aniceto, né? E no final do capítulo 14, no capítulo anterior, eles estão aí se preparando para essa excursão e o orientador, ele recomenda que toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas e embrulhos. Mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Bem, agora a gente vai para o capítulo 15, né? E o 16, que foi a proposta de hoje. O capítulo se chama Viagem. Eles tomam uma condução rápida aí em direção à crosta e os companheiros aí eles começam a perceber uma mudança nas paisagens, né? Então o firmamento, eles descrevem assim, né? O firmamento cobre-se de nuvens espessas, a volitação já estava um pouco mais difícil. Eles percebem uma dificuldade enorme para acompanhar Aniceto, que parece que está fazendo está indo super bem, e eles, né, colocando aquela carga a mais para conseguir atravessar. E é explicado, né, para eles, o orientador explica que essa é uma esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Ainda está muito distante da crosta, mas mesmo assim a influenciação mental da humanidade encarnada é muito presente, né? Grandes lutas desenrolam-se nesses planos que nós estamos tratando, né? Que eles estão aí atravessando. Mas o amparador, ele ressalta que em parte alguma o amparo divino escasseia. Nesse momento, André Luiz e Vicente, eles têm uma percepção que causa grande comoção a eles, né? Eles falam, o livro fala assim, nessa parte, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente dos corpos de André Luiz e Vicente. Extraordinária comoção apossou-se da alma de ambos. Ele diz assim, era a primeira vez que eu me vestia de luz, eu me enxergava assim, né? Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Nesse momento eles se ajoelham, banhados em lágrimas, em agradecimentos ao Eterno, em votos de júbilo fervoroso, embriagados de ventura. E o Aniceto ainda enfatiza, né? Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Bem, eles continuaram atravessando essas paragens. Aqui ele também descreve, né, com alguns detalhes ali as características do local. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava um frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando até filmes fantásticos do cinema terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço entre os grandes abismos. Dá para desenhar na nossa cabeça, né? Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados.
Rija ventania soprava em todas as direções. E André Luiz, assombrado, ele pergunta a Aniceto que regiões eram aquelas desconhecidas entre a crosta e a cidade espiritual de onde eles estavam vindo, né? E o orientador esclarece: todo esse mundo que vemos é a continuação da nossa querida Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que, observando alguma coisa, não estamos ainda igualmente observando tudo como ele é. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. E nesse momento, o Aniceto ele dá uma aula de astronomia para André Luiz Vicente. E ele fala assim: o homem, ele recebe diariamente reduzido noticiário do mundo e do universo aí, que lhe é moradia. Então ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, o Sol, nós sabemos que é 1.300.000 vezes maior que a Terra. A estrela Capella é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. A estrela Arcturus é milhares de sóis. Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Nós sabemos a distância entre o nosso planeta e a Lua. A gente acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus, Júpiter. Sondamos os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, etc., nebulosas. E fazemos observações humanas dessa grandeza ilimitada do macrocosmo. A gente sabe tão pouco, né, ainda. É interessante, né, como a gente vai vendo como a astronomia aí vai ganhando espaço e as descobertas. Não sei, me parece tão pouco. Para vocês parece muito? Não sei, para mim é muito limitado ainda, né, a nossa capacidade de perceber o universo. De compreender, né? De compreender também. Isso só a visão física, né, que nós temos. Sim. Então ele diz ainda, né, todo esse trabalho através de lunetas de alta potência e de geradores de milhões de volts ainda é serviço que identifica apenas os aspectos exteriores. E Aniceto ainda completa: porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Essas lentes físicas nossas não conseguem surpreender o campo da alma. Apenas para as faculdades espirituais é que essas verdades são perceptíveis. Apenas os homens de sentidos espirituais desenvolvidos podem verificar, né, observar pormenores da paisagem sob os nossos olhos, o que eles estavam observando. A maioria das criaturas que ainda estão ligadas à crosta não entende essas verdades e vão entender, e vão começar a entender, né? Fala a mim. Após perderem os laços físicos mais grosseiros. Tudo bem até aqui, gente? Se alguém quiser interromper, eu sou muito tímida, eu não gosto de ficar falando sozinha. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar, pode colocar, tá? Então, nesse momento, vultos negros começam a fugir apressados, né? André Luiz repara. O orientador avisa: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual, porque nós estamos atravessando uma extensa zona que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar aqueles que sofrem com a exibição dos nossos bens. Então ele aí dá uma lição de humildade também. Os fios, né, eles, através da vontade, eles desligam esses fios que apagam-se por encanto. E aí eles começam a observar, então, enfim, um castelo grande iluminado. E eles verificam que é um dos postos de socorro de Campos da Paz. Passamos para o capítulo 16, então, aqui, que é no posto de socorro. Então, Vicente e André Luiz, eles se deslumbram com a visão desse castelo soberbo, que se assemelha muito a um castelo medieval, ali em meio àquela paisagem, né, que é tão inóspita. É uma construção magnífica e ela tem muitas defesas, e descreve assim como tendo pesados muros em grande extensão, que não dá nem para enxergar o fim. E ele ainda faz uma reflexão, assim, né, que o homem tem muito aquela noção ainda de céu e inferno, que não deixa que a gente perceba que os homens, e a realidade ela não se modifica com a morte física.
assim como a troca de residência também não significa a mudança de personalidade para a criatura comum. Nisso eles se aproximam aí da construção, Aniceto faz mover quase imperceptível campainha. André Luiz até comenta assim, né? Creio que se Aniceto tivesse sono, não precisaria nem desse expediente, dado o seu poder espiritual, né? No entanto, como nós estávamos em sua companhia, mais de uma vez, ele quis igualar-se a nós, porque uma pessoa extremamente humilde e por fidal guia de tratamento. 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos. Como eu falei, né, era uma edificação que parecia uma edificação antiga, da época medieval, terrestre. Esses servidores receberam eles cordialmente, com uma atitude reverente. E eles observaram que dentro dessa construção a paisagem se modificava completamente daquela hostil que eles estavam observando lá do lado de fora. Era uma paisagem cheia de pomares, jardins maravilhosos, banhados em suavidade crepuscular, com vários focos de luz radiante. Pavilhões de vulto alinhavam-se, observava-se que assim, era um educandário assim, bastante prodigioso. Eles observavam ali uma dinâmica, né, de homens e mulheres dedicando-se a serviços múltiplos, e as pessoas todas absorvidas e interessadas no trabalho que estavam desenvolvendo. Observaram numerosas fileiras de árvores que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Gente, eu deixei a trema, que vergonha. Carvalhos antiquíssimos. É para combinar com os antiquíssimos, doutora. É verdade. Eu acho que eu copiei do livro da primeira edição, né, no caso. A natureza se fizera maternal, ele caracteriza a natureza como maternal, acolhedora naquele ambiente. Fala demais dos luz no céu, vento fagueiro. E Aniceto esclarece, então, essa paz que eles observam nesse lugar reflete o estado mental dos que vivem neste posto de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber totalmente. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas em cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Essa explicação não poderia ser mais clara, né? Mais coerente. Nesse momento a gente vai já quase se aproximando ao final aí do capítulo. Aparecem mais 2 personagens, né? Alfredo e Ismália, pela primeira vez. Alfredo, ele é o administrador do posto de socorro. Ele recebe as pessoas com essa fala, mas que surpresa agradável, há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. E aí André Luiz pergunta, por quê? Né, ele considerou intimamente, não seria aquela senhora, a esposa dele, não viveriam ali juntos como na terra? E nesse momento acontece também uma coisa muito interessante. André Luiz ele observa um recinto com muitos quadros magníficos, e um deles impunha especial atenção. Era uma tela enorme que representava o martírio de Cipriano. Estava escrito São Denis na minha edição. Eu não sei se era São Denis. São Denis. Tem que falar como francês. São Denis. O apóstolo das Galhas, que foi aí um dos mártires, né, dos primeiros tempos do cristianismo. André Luiz afirma que viram um quadro absolutamente igual àquele na Terra. Seria um trabalho famoso de um célebre pintor que eu não conhecia, se chama Bonnat. É isso? É outro francês. Tá certo o meu acento? Seu acento, Bonnat. Mas ele diz assim, que a cópia que ele viu lá no posto de socorro era muito mais bela. Representava o apóstolo seminu com a cabeça decepada, mas ao mesmo tempo com o tronco aureolado de intensa luz, que fazia um esforço supremo para levantar o próprio cânion que lhe rolava aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. E naquela cópia ele observa que ele percebia assim, muita luminosidade, movimento e vida, diferente daquela cópia que ele vira aqui na Terra. Eu trouxe aqui a pintura, gente. Não sei se vocês conheciam, eu não conhecia.
Vocês estão vendo ali é o mártir, né? O Saint-Denis tentando recolher a cabeça. E ali um anjo, né? Um emissário divino trazendo a palma e a coroa da vitória espiritual. O Flávio está falando para tentar imaginar em 3D nessa obra. Isso aí que ele falou, esse mexe, é um 3D, põe isso em 3D. É verdade, é interessante, né? Não consigo nem visualizar, mas ele está falando assim que a percepção que o André Luiz tinha ali no plano espiritual é como se fosse essa visão em 3D, verdade, né? Eu não sei, não consigo nem ter uma nem pálida ideia de como é que... Eu não me lembro mais. Mas interessante, né? Vocês conheciam essa obra? Eu não conhecia. Alfredo ele explica, né, para o André Luiz, nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações à mente humana, ao cérebro humano. Mas nesse caso em específico, o assunto é mais transcendente. Eles continuam explicando. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Ele ainda estava retido no círculo carnal. Ele fala que é esse grande pintor, né, de Bayonne. No caso, ele visitou essa colônia em noite de inspiração, e em que ele humanamente poderia classificar de um sonho maravilhoso. Desde o minuto que ele viu a tela aí desdobrado, Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente, obviamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. E é emocionante esse quadro, né? Bastante forte, né? Então eu consigo imaginar a cópia espiritual. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos da beleza e a imponência do original. E o André Luiz ficou espantado nesse momento. Ele via agora a explicação de como que grandes artistas inspiravam-se na criação de obras imortais. Toda arte elevada é sublime na Terra porque traduz, grande parte das vezes, visões gloriosas dos homens na luz dos planos superiores. E Alfredo ainda acrescenta: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Ele traz essa explicação para o André Luiz. E aqui vamos finalizando o capítulo com Alfredo recomendando aos companheiros refazer as energias e repousar depois de tantas experiências e novidades. Bom, gente, acabei cedo. Vamos abrir com um debate? Então, vamos conversar sobre, de repente, algum trecho. O que vocês acham? Volta para a pintura. Flávio está pedindo. O Flávio vai falar. Vai lá, Flavinho.